Quando puder, você fala. Travou? Pode ser. Pode começar, vai. Bom dia a todos. Tema da nossa aula. Essa coisa bonita. Essa coisa bonita aí. Sim. Podia. Próximo eu capricho mais. Bem, então, nós vamos falar um pouco hoje, sobre esses objetos chamados poliedros. E é um capítulo da geometria espacial, assim, inteiramente independente, mas ele é importante no ensino para dar ao aluno justamente o treino da visualização espacial, visualização tridimensional, de um objeto que está desenhado no papel ou no quadro, mas que ele tem que compreender de forma tridimensional. Além do fato dos objetos serem realmente interessantes. Bem, uma parte central dessa aula vai ser a demonstração da relação de Euler entre as arestas, faces e vértices. Vamos, talvez, ver os poliedros regulares e alguma coisa a mais. A relação que eu acabei de citar, a relação de Euler, conhece essa história, a relação de Euler dos poliedros? Como é que é isso, hein? Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Tá? Essa relação, que é uma coisa belíssima, é uma fórmula simplíssima, e demorou muito tempo até que alguém intuísse, descobrisse. Os poliedros já eram conhecidos na Grécia Antiga, lá no tempo de Arquimedes, 300 a.C., esses sólidos eram perfeitamente conhecidos e se estudavam. Mas essa fórmula só apareceu de forma assim concreta em 1758. Euler, então, teve essa intuição que não em todos os poliedros, mas numa grande maioria, de uma grande classe de poliedros, chamados de poliedros convexos, essa fórmula é sempre verdadeira. Na verdade, essa mesma relação já tinha sido, não digo descoberta, mas suspeitada por Descartes, e daí para frente vários matemáticos foram descobrindo de forma relativamente independente, mas o curioso é que ninguém deu uma demonstração aceitável dela. Euler não fez demonstração, e em 1810, Cauchy fez uma demonstração que foi repetida durante 100 anos, 150 anos em livros posteriores, até que alguém descobriu que estava errada. E realmente uma demonstração absolutamente correta da relação de Euler tem pouco tempo, é relativamente recente. Na verdade, a dificuldade de demonstrar essa relação estava e sempre esteve na definição do que é um poliedro. Que normalmente nós, e vocês também fazem para os alunos, dizem assim, poliedro é uma coisa assim. Agora, vocês também sabem que para que um conjunto esteja bem definido, é preciso que essa definição seja tal que para qualquer objeto eu consiga decidir se ele é ou não elemento desse conjunto. Aí ele está bem definido. Então, um poliedro não pode simplesmente ser isso, é alguma coisa parecida com isso. Isso naturalmente não é uma definição, porque dado um sólido eu tenho que ter
instrumentos e conceitos para decidir se isso é ou não é um poliedro. Por exemplo, isso daqui é um pedacinho de jogo dos meus filhos, né? É claro que isso aqui é um poliedro. Outro poliedro. Agora me diga o seguinte, eu vou colar esses dois poliedros assim. Dá para botar aqui o pessoal lá do Brasil ver? Pode, né? Colei numa aresta. Esse objeto que eu estou segurando aqui, será que isso é um poliedro? Um poliedro? Aí um vai dizer, não é, o outro diz, não é, não sei. Por que que a gente não sabe? Porque a gente não tem definição do que seja um poliedro, então eu não sei decidir se isso aqui é ou não é. Eu agora colei esses dois assim com um vértice. Será que isso aqui é um poliedro? Novamente, não sei, porque eu não tenho uma definição que me permita, né, dizer que é ou não. Isso não pode ser assim na base do achismo, eu acho que é, ou não vale. Então, poliedro pode ser definido de diversas maneiras, dependendo da generalidade que a gente deseja fazer do nosso estudo. Então, isso aqui é coisa muito importante para começar. É a questão da definição. Nós achamos, pela experiência, que num primeiro estudo, quando os alunos da segunda série do ensino médio, ou mais cedo, esse assunto pode ser ensinado muito mais cedo. As crianças gostam. Mas aí, nesse caso, nós temos que oferecer umas restrições para não incluir essas maluquices que eu acabei de mostrar. Então, nós vamos dizer, as definições estão no livro, né? Quem quiser anotar, eu falo devagarzinho. Um poliedro então é uma reunião de polígonos, uma reunião de um número finito de polígonos, tem que ser, pode ser 1 trilhão, mas tem que ser um número finito de polígonos, em que eles têm que obedecer a 3 coisas. Primeiro, cada lado de um polígono tem que ser também lado de um e apenas um outro polígono. Cada lado de um polígono tem que ser também lado de um e apenas um outro polígono. Okay? Isso é uma coisa fantástica, porque de acordo com essa definição, este objeto que eu mostrei aqui, então, não está de acordo com a minha definição, porque esse lado aqui já é comum a 4 faces, 4 polígonos. Então, eu já sei decidir que esse objeto não está de acordo com a minha definição. Em seguida, antes das outras 2 condições, é comum nós darmos os nomes corretos, né? Que cada polígono vai ser, então, chamado de face. Cada polígono, então, se chama face, estou nomeando. Cada lado, né? Cada segmento que é comum a exatamente 2 faces, nós vamos chamar de aresta, tá? E cada vértice de um polígono também será chamado de vértice do poliedro. Tá? Então, a primeira condição, ela mostrou que 2 polígonos se juntam e possuem uma aresta em comum, e somente 2, né? Não pode ter 3 faces na mesma aresta comum. A segunda condição, ela mais ou menos que arruma a primeira. Segunda condição diz que a interseção de 2 faces ou é uma aresta comum, interseção de 2 faces, ou é uma aresta, ou é um vértice, ou é vazia. Isso é para impedir, né, que uma aresta coincida com uma face, ou corte uma face. Então vamos tirar as maluquices, vamos limpar
o primeiro item, né, acrescentando isso. Na interseção de duas faces, ou é uma aresta, ou é um vértice, ou é vazia. Pronto. Então, nosso desenho é um poliedro ainda. Para eliminar essa coisa esquisita, né? Aliás, abrindo um parêntese, em estudos um pouco mais avançados, esse objeto aqui é considerado perfeitamente um poliedro. Tá? Só aconselho que numa primeira abordagem, né, para as crianças, mas vamos deixar essas maluquices de lado, né? Então vamos acrescentar uma terceira condição para evitar que eu diga que isso aqui seja um poliedro. Então a terceira condição vai dizer para a gente o seguinte, que num poliedro é sempre possível ir de um ponto de uma face até um ponto de uma outra face sem passar por nenhum vértice. Então o poliedro, né, ainda tem nessa primeira definição, que é bastante restrita, a obrigação de que você marca um ponto numa face, marca um ponto na outra, e você pode caminhar sobre a superfície do poliedro de um ponto a outro sem passar por nenhum vértice. Essa terceira condição, né, elimina essa esquisitice aqui. Claro, né? Se eu pegar um ponto desse lado aqui, um ponto do outro, para ir de um ao outro, eu precisaria passar por esse vértice, então essa terceira condição elimina esse caso. Então nós estamos, né, agora com uma definição, e nossos poliedros, eu já compreendo bem o que eles sejam, são bem comportados, né, nessa primeira abordagem. Então eu já sei decidir quando que um objeto é um poliedro ou não. Repetindo então, os polígonos são faces, cada segmento comum a duas faces é uma aresta, e o ponto comum a três ou mais arestas, então se chama vértice. Vamos ainda começar a combinar umas coisas. Essa letra significa um número de faces. V é o número de vértices. A é o número de arestas. Havia, só um instante. Havia ontem aqui uma reta tão boa. Ótimo. E vamos combinar o seguinte. F índice N representa o número de faces de gênero N. Quer dizer que o símbolo F índice 3 significa a quantidade de triângulos, F4 significa a quantidade de quadriláteros, F5 a quantidade de pentágonos. Não é? Então agora eu estou separando as faces nos seus diversos tipos. E também vou classificar os vértices. V com índice N significa o número de vértices de gênero N. Gênero de um vértice quer dizer o número de arestas que incidem nele. Então eu posso ter um vértice onde incidem 3 arestas, eu posso ter um vértice onde incidem 4 arestas. Tá? Então V índice N é a quantidade de vértices daquele gênero. Vamos fazer um exercício. Eu vou desenhar aqui um
um poliedro, para a gente começar a enxergar essas coisas. Bom, isso aqui nada mais é do que, digamos, um cubo onde eu tirei um pedaço, certo? Então, quando nós olhamos um poliedro, nós podemos observá-lo de duas formas equivalentes. Observando como são as suas faces, observando como são os seus vértices. Em geral, a nossa tendência é descrever, olhar um poliedro de acordo com as suas faces. Então vamos fazer isso aqui. Primeiro vocês vão buscar faces triangulares. Há algum triângulo aí? Quantos? Um. Então nós descrevemos assim. Faces triangulares, 1. Tá? F3 significa a quantidade de faces daquele gênero. F4, a quantidade de faces quadrangulares. Vocês enxergam faces que sejam quadriláteros? Epa! Olha, o pessoal do resto do Brasil vão achar que vocês são loucos. Ou que andaram tomando umas e outras hoje de manhã. Faces quadriláteros. Espera aí. Quantos quadriláteros existem? Não quer dizer quadrados, não. Quadriláteros. São 5, não é? Ah, bom. Agora chegamos a um acordo. Chegamos a um acordo. Alguém enxerga menos ou mais? Vamos... Alguém enxerga mais quadriláteros? Você achou quantos? 6. Você contou esse aqui? Isso não é um quadrilátero. Opa, já acertou. Essa face daqui, que forma tem? É um pentágono. Então ela já entra noutra categoria. F5, também 1. Todos? Olha, quando vocês derem aula disso, coisas desse tipo são absolutamente importantes, antes de qualquer conta, de qualquer cálculo. Exercício de visualização. Não é? Então você, no quadro, no papel, para a criança dar um sentido tridimensional e já verificar o que está na frente, o que está atrás. Eu já tive aluno, por exemplo, que achava que isso daqui, que essas retas se cortavam, por exemplo. Quer dizer, ainda não tinha desenvolvido aquela habilidade que, mesmo no plano, eu posso dar o sentido de profundidade, que uma reta está na frente, a outra está passando atrás. Então você, não digo perder tempo, né? Você dispor de algum tempo, com toda calma, para explorar diversas situações desse tipo, é muito útil, né, para o futuro dele desenvolver essa habilidade. Muito bem, então nós olhamos o poliedro do ponto de vista das suas faces. Vamos agora observar os vértices desse poliedro. Será que todos os vértices são do mesmo gênero? Não, quase todos, né? Então vamos lá. Vértices, ao todo, quantos vértices vocês enxergam? Ao todo, quantos vértices há aí? 9, né?
Não vai achar que tem vértice por aqui, nada, né? São 9. Então, você vai contar todos os vértices de gênero 3. Quantos são os vértices de gênero 3? São 8, né? Quase todos. Se olhar para todos eles, né? Você vê vértices de gênero 3, são 8. E só há um vértice de gênero 4, que é esse aqui. Concorda? Então, observei. Ok. É natural, então, as seguintes relações. O número f, né, que é o número de faces, seja a soma dos números de faces de cada tipo. Quando a gente faz uma descrição desse tipo, tá, eu estou implicitamente dizendo que F6, F7, etc., são todos zero. É claro que o número de vértices é a soma dos números de vértices dos diversos tipos. Então, eu sei contar as faces, sei contar os vértices, agora eu vou contar as arestas de forma eficiente. Bom, eu posso contar as arestas de duas maneiras. Eu posso contar as arestas observando como são as suas faces. Eu tenho um triângulo possui 3 lados. Eu tenho 5 quadriláteros, cada quadrilátero tem 4 lados, 5 quadriláteros me dão 20. E eu tenho um pentágono que possui 5 lados. Aí eu somo essas quantidades todas. 3 aqui, mais 20, 23, mais 5, 28. Esse número 28, o que representa dessa figura? O dobro do número de arestas. Por quê? Pela primeira parte da definição, tá? Que cada aresta serve de lado exatamente para 2 faces, nem mais nem menos. Tá? Não pode ter buraco, não pode ter 3 faces na mesma aresta. Então, o dobro do número de arestas, 2A, nada mais é do que uma conta do seguinte tipo: 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares. Coisa assim. Também eu posso contar as arestas observando os vértices. Imagina que eu seja, por exemplo, uma formiguinha e chegue nesse vértice e conte aqui, ó, 3 arestas. Aí eu vou para cá, conto mais 3 arestas. Mais 3, mais 3, mais 4, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Vou contar 28 arestas também. Por que surgiu esse número 28 e não o número certo? Eu também contei cada aresta 2 vezes, né? Então, contando as arestas a partir dos seus vértices, cada uma delas foi contada numa extremidade e na outra. Então, o dobro do número de arestas também é dado por uma conta desse tipo. 3 vezes o número de vértices de gênero 3, mais 4 vezes o número de vértices de gênero 4, etc. Então, são relações ultra simples que nada mais fazem do que contar esses elementos. Combinado? Agora, está chegando no ponto de nós realmente descobrirmos a relação de Euler aqui. Não é? Bom, quantas faces esse poliedro tem ao todo? 7, não é? Quantos vértices tem? 9. E as arestas a gente acaba de ver que são 14, não é isso? Metade de 28? É uma beleza, né? Que a soma das faces com os vértices
seja igual ao número de arestas mais 2. É uma coisa ultra intrigante. Todo mundo tem o direito, né, de ficar intrigado com isso. Por que que ocorre? Para demonstrar, então, nós vamos adotar uma definição porque é aí que vale a relação de Euler nos poliedros convexos. O que é isso? Há algumas maneiras de definir conjuntos convexos, mas nós vamos adotar uma que é a que eu vou necessitar da demonstração. Que é a seguinte: nós vamos dizer que um poliedro, um objeto, enfim, é convexo quando qualquer reta que não esteja no plano de nenhuma face possua no máximo 2 pontos em comum com ele. Palavras mais simples: um poliedro é convexo quando, se eu der um tiro nele, eu só faço 2 orifícios, no máximo. Eu posso tocar o poliedro num ponto, numa aresta, num vértice, mas no máximo eu só faço 2 furos se eu der um tiro nele. Tá? Essa definição serve para qualquer tipo de objeto. Então, qualquer reta que, evidentemente, não esteja contida no plano de face alguma, então ela tem no máximo 2 pontos em comum. Então, vem aqui a relação de Euler. Que diz que em todo poliedro convexo número de faces mais vértices é igual ao número de arestas mais 2. Os matemáticos profissionais preferem escrever isso dessa maneira, que é exatamente a mesma coisa, porque o resultado dessa conta V menos A mais F, ele é chamado de característica do poliedro. Então, existe toda uma família em que V menos A mais F igual a 2, e nessa família os poliedros convexos estão lá dentro, estão incluídos. Mas, tornando a nossa definição de poliedro mais geral, é possível encontrar poliedros, né, em que, por exemplo, V menos A mais F dá 0. No fundo, é possível encontrar poliedros em que V menos A mais F dá qualquer coisa. Então, nós estamos nos restringindo aos poliedros onde isso daí vai acontecer, e nos poliedros convexos isso ocorre. Muito bem, então vamos fazer essa demonstração. Wagner, só um comentário. Na verdade, esse V menos A mais F pode dar diferente de 2, mesmo sem você ter essas esquisitices de vértice tocando, coisas parecidas. Você pega um cubo e faz um furo no cubo de um lado a outro, aí você obtém um poliedro no qual V menos A mais F não dá 2. É um exercício bem interessante aí para vocês verificarem depois. Não tem nenhuma esquisitice, tipo vértice tocando, arestas tocando. Satisfaz perfeitamente as definições que o Wagner deu, mas nele, V menos A mais F não é 2. Deixa eu ir um pouco além, então. O V menos A mais F igual a 2, ele vale quando acontecer a seguinte coisa engraçada. Imagine o seu poliedro de borracha. Pouco por dentro, né? Só de borracha ali nas faces. Se você soprar, ele vai ficar gordo, né? Se você conseguir transformar o seu poliedro numa bola, então ele tem essa propriedade.
se você soprar o seu poliedro e você transformar o seu poliedro em algo diferente de uma bola, aquilo vai dar diferente. Por exemplo, nisso que o Paulo César falou, se você tem um cubo e faz um furo de cima a baixo, pega aqui uma janela, né? Pega um cubo e abre um furo de cima a baixo. Aí, se você soprar esse poliedro, ele vai se transformar em quê? Numa rosquinha, né? Num pneu. Pô, isso não é uma bola. Então, aqui, V menos A mais F não dá 2. Depois vocês podem até ver quanto é que dá o V menos A mais F aqui. Então, tá. Essa demonstração que eu vou fazer, como eu te disse, apareceram inúmeras demonstrações falhas da relação de Euler. Essa demonstração, ela foi feita, a ideia dela surgiu no ano de 1983. E foi devido a um professor aposentado chamado Zoroastro. E então nós pegamos a ideia, ele fez a demonstração. Aqui não vamos fazer a mesma, não vamos fazer uma um pouco modificada, mas a ideia que ele teve é que foi realmente sensacional. Que foi a seguinte: nós temos um poliedro e nós podemos somar os ângulos internos de todas as faces. Isso é muito fácil de fazer, né? Então, nós vamos numerar as faces. De 1 até a face F. Face 1, face 2, face 3. Ó. As faces têm, evidentemente, gêneros diferentes, digamos. Então, vamos chamar por N índice K, digamos, o gênero da face K. Face de número K. E nós vamos, então, imaginar o seguinte. Quando eu faço uma projeção de uma figura, de um polígono, tá imaginando um polígono? Vamos projetar um polígono num plano não paralelo? Tudo muda, não é? Os comprimentos dos segmentos aqui do polígono original e os comprimentos lá da projeção são diferentes. O perímetro do polígono não é igual ao perímetro da projeção. Os ângulos, cada ângulo interno do polígono, na projeção vai se projetar de acordo com um ângulo diferente, salvo raríssimas exceções. A área se mantém? Se eu tenho a área de um polígono e projeto, a área do polígono projetado é a mesma? Não, muda. Muda quase tudo, mas tem uma coisa que não muda, sabe o que é? É a soma dos ângulos internos. Então, se você tem um octógono, ele tem uma soma dos ângulos internos. Você projeta, vai ser um octógono também. E a soma dos ângulos internos só depende do gênero do polígono, e não da sua forma. Então, essa foi a ideia de Zoroastro de perceber isso. Que a gente pode, na projeção, mantém a soma dos ângulos internos. Não mantém cada ângulo, mas mantém a soma. Então, vamos somar. Então, vamos calcular a soma dos ângulos internos de duas maneiras.
Quanto vale a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados? 180 graus, que multiplica n menos 2. Então, para a primeira face, esta é a soma dos ângulos internos. Para a segunda face, esta é a soma dos ângulos internos, etc. Faça isso até a última face. Então, você vai ter... Estou somando simplesmente os ângulos internos de todas as faces. Quanto vai dar? Botando o π em evidência, nós vamos ter a soma dos n's, não é? Não, aqui o último é f, né? As faces vão de 1 até f. Veja se concorda. Tá? O que é isso? Pensa aí 1 minuto menos até para decidir o que é essa soma nesse primeiro parênteses. Número de lados da primeira face, mais número de lados da segunda face, mais número de lados da terceira face, até a última. O que vai dar isso? O dobro do número de arestas pelo primeiro item da nossa definição de poliedro. Tá? Então, isso aqui dá o dobro do número de arestas. No segundo parênteses, eu tenho uma soma de parcelas iguais a 2. Quantas parcelas existem? F parcelas, uma para cada face, né? São F faces. Então, isso aqui dá 2F. Portanto, a soma dos ângulos das faces, né, do poliedro vai dar esse resultado aqui. Simpático, não é? Agora, nós vamos calcular a mesma coisa de outra maneira. O meu poliedro é absolutamente qualquer, mas para tornar a coisa mais concreta, nós vamos olhar para esse aqui. Nós vamos fazer o seguinte: vamos fixar uma reta R que não seja paralela a nenhuma face. Será que eu sempre posso imaginar uma reta que não seja paralela a nenhuma face? Claro, né? O número de faces é finito. Então, R não é paralela a nenhuma face. E nós vamos também inventar um plano perpendicular a essa reta, deixando o poliedro de um lado, acima dele. Tá? Vou chamar esse aqui de plano horizontal. E vamos projetar o poliedro nesse plano de acordo com a direção da reta R. Vai dar uma figura ali embaixo, claro. Mas então vai ficar talvez um pouco complicado, então nós vamos fazer isso em 2 etapas. Para fixar as ideias, vamos imaginar que lá em cima esteja o Sol a pino e ele esteja então iluminando de cima para baixo o poliedro e os raios solares são exatamente as retas paralelas a R. Há retas que tocam, que furam o poliedro na parte de cima e furam o poliedro na parte de baixo e furam o plano H em um ponto. Então, há retas paralelas a R que furam o poliedro em A, furam novamente o poliedro em A', então vou chamar de A1, A2 e furam o plano em A'.
O que eu estou usando quando eu falando dessa maneira? Eu estou usando o fato que o poliedro é convexo. Tá? Nós vamos dizer que a linha é tanto a sombra de A1 quanto é também a sombra de A2. Em outras palavras, a linha é a projeção de A1 no plano H e também é a projeção de A2 no plano H. O Sol, né, ilumina uma parte do poliedro. Então, alguns vértices estão na região chamada iluminada. Então, nós vamos chamar de V1 o número de vértices iluminados. Essa maneira de falar quer dizer que estão na parte de cima. E na parte de baixo, né, os vértices não recebem a luz do Sol, são os vértices sombrios. Bacana, né? Bom, mas existem retas paralelas a R que tocam o poliedro num ponto só, num ponto ou numa aresta ou num vértice. Né? Então nós vamos detectar todos esses pontos onde retas paralelas a R tocam o poliedro. Vamos dar a volta mostrando as retas que tocam o poliedro num ponto. Esta poligonal, formada por arestas, que eu estou destacando, separa a parte iluminada da parte sombria. Esta poligonal, né, formada por arestas do poliedro, separa o poliedro em duas partes. Aqui em cima, a parte iluminada. Veja a parte iluminada. E abaixo, a parte sombria. É bem romântica essa demonstração. Viu? Muito bem. Falta ainda escrever que V0 é o número de vértices dessa poligonal. Vou chamar de contorno. Né? Dessa poligonal aí. Pegue agora, vamos fazer separadamente, pegue só a região iluminada, ou a região, uma das duas regiões, e veja como é a sombra no plano. A sombra no plano é algo do seguinte tipo. Eu estou olhando para o dodecaedro, né, mas a ideia é completamente geral.
Uma parte iluminada, por exemplo, projetada nesse plano, vai dar uma certa sombra. É assim, uma projeção, um aspecto da projeção. Agora vamos somar os ângulos internos. A gente sabe que a soma dos ângulos internos se mantém. O que eu tenho? Nos vértices iluminados, a soma dos ângulos em torno deles, na projeção, agora é 360 graus. Antes não era, não é? Aqui a soma dos três ângulos em volta desse vértice é 360 graus? Não. Mas se eu projetar, pegue um vértice desse tipo, a soma dos ângulos é 360 graus. Então a soma dos ângulos internos é número de vértices iluminados vezes 360 graus. Os outros ângulos que estão aqui no bordo, né, são ângulos internos de um polígono, esse que faz a projeção do contorno, né, tá vendo a projeção do contorno? É um polígono. Quantos vértices tem? V0. É o número de vértices dessa poligonal vermelha. Então, a soma desses ângulos, né, cujos vértices estão no contorno, é 180 graus, que multiplica n menos 2. Tira fora a região iluminada, pega a região sombria e faça a mesma coisa. Vamos somar os ângulos internos, então, que é da projeção da parte sombria. Os vértices sombrios, que podem ser em quantidade diferente dos vértices iluminados, não é? Eles são chamados de V2, então vou ter 360 graus vezes o número de vértices sombrios, e mais uma vez o contorno, não é? Então vou ter uma outra parcela igual a essa, π V0 menos 2. Some essas duas parcelas iguais para obter 2πv1 mais 2πv2 mais 2π V0 menos 2. Ou ainda, a mesma soma dos ângulos internos agora, calculada no plano H, na projeção, é 2π, que multiplica V1 mais V2 mais V0 menos 2. E veja que sorte. Ali estão todos os vértices, verdade? Então a soma dos ângulos internos é 2π V menos 2, calculado agora de outra maneira. Está pronto. Igualando essas duas maneiras, esses dois resultados, V menos 2 é igual a A menos F, e, portanto, V menos A mais F é igual a 2. Essa demonstração, ela pode demorar um pouquinho, né, de tempo para fazer, para preparar, mas ela usa apenas conhecimentos muito elementares, né? A soma dos ângulos internos de um polígono e o fato que a soma dos ângulos internos de um polígono é a mesma soma dos ângulos internos do polígono, que é a sua projeção. Então, está aí decretado o V menos A mais F igual a 2. Bom, há muita coisa que
mostrar, eu vou ser assim, um pouco rápido, por causa dos exercícios da tarde, eu preciso dar umas dicas. Eu não fiz nenhum exercício, nenhum exemplo. Bom, a demonstração mexeu aqui, né? Não vai confundir isso. Vamos pegar essa relação que conta as arestas. À tarde, eu vou perguntar coisas do tipo: encontre todos os poliedros que possuem 10 arestas. Mostre como são os poliedros que têm 15 arestas e 9 vértices. Então, como é que se faz isso, pelo menos com números pequenos? Como é que se tem a ideia de fazer a construção de um poliedro? Uma coisa muito útil para investigar é tomar essa relação e escrevê-la da seguinte forma: 3F3 mais 3F4 mais 3F5. Epa, estou cometendo erros aí, né? Então, depois que eu escrever tudo isso até acabar, eu vou corrigir. Essa parcela está igual, aqui está faltando F4, aqui falta 2F5, e assim eu vou corrigindo, ok? Isso daqui me permite escrever, botando 3 em evidência, eu tenho F3 mais F4 mais F5, né? Isso é exatamente o número de faces do poliedro. Mais um resto, que é muito útil, esse restinho aqui, que vai se propagar dessa forma. Na próxima parcela aqui, seria o quê, hein? Próxima parcela? 3F6, 4F7, etc., não é? E ela me mostra uma coisa interessante, que esse número 2A é maior ou igual que o número 3F num poliedro. Olha aí. Porque 2A igual a 3F mais alguma coisa. E vamos pensar um segundo, quando é que vale a igualdade, né? Quando é que num poliedro 2A é igual a 3F? É quando tudo que tem da minha mão para a direita é zero. Ou seja, o poliedro não tem nenhuma face quadrangular, nem nenhuma face pentagonal, nem nenhuma face maior do que essas. Portanto, é um poliedro que só tem o quê? Faces triangulares. Então, um poliedro que só tem a face triangular, tipo, me dá um exemplo de um poliedro que só tem a face triangular. Tetraedro, tá bom. Icosaedro, muito bem. Existe poliedro com qualquer número de faces triangulares? É possível fazer um poliedro com 100 faces triangulares? Tá aí, boa pergunta. Hein? Somente usando 100 triângulos. Será que é possível fazer um poliedro usando somente 100 triângulos? Não é possível. Por quê? 100 triângulos. Sim. É 100. O número de faces é 100. 150 arestas. Bom, com um número ímpar de triângulos, você quer dizer que, com certeza não, né? Mas com um número par, por enquanto, nada contra. O fato de não ter nada contra, será que tem alguma coisa aí a favor que realmente eu possa construir? Não, mas não. Quer ver? Vou fazer um aqui na sua frente.
Você pode deformar à vontade, né? 360 graus se você deixar ele assim, mas se deixar ele pontudinho assim, você pode ter 1 zilhão de arestas que fica menos. É simples, veja. Pega um polígono de 50 lados. Pegou? Puxa uma pirâmide para cima, fazendo então 50 triângulos, uma pirâmide para baixo, com mais 50 triângulos, por exemplo. Então, quer dizer que com qualquer número par de triângulos, né, eu posso construir um poliedro. Nesses poliedros, está valendo essa igualdade, né? 2A é exatamente igual a 3F. Desde que o poliedro possua alguma face maior do que triangular, aí o 2A já fica maior que 3F. Isso daqui vai ser usado hoje à tarde para investigar como podem ser as faces de um poliedro. De acordo com essa diferença, 2A menos 3F, eu vou distribuir esse número, né, pelas parcelas da direita. Analogamente, né, 2A é maior ou igual que 3V também. Penúltima pergunta. Morgado? O Wagner, por coesão de modéstia, talvez, explorando os outros lugares. É preciso de um micrófono. O Wagner, por uma questão de modéstia talvez, não está citando um artigo que ele escreveu para a Revista Pessoas de Matemática sobre condições necessárias e suficientes para a existência de poliedros. Esse artigo é uma das melhores coisas que já foram publicadas pela Revista Pessoas de Matemática e era bom que você dissesse qual foi o número que saiu para recomendar a leitura. Eu recomendo veementemente a leitura desse artigo a todos. Eu prometo que amanhã eu falo dele com mais tempo. Mas já nessa mesma linha, eu perguntaria o seguinte: imagine 3 números inteiros e positivos que satisfaçam A mais 2 igual a F mais V. Será que necessariamente existe um poliedro com essas características, desde que esses 3 números satisfaçam essa condição? A resposta é não. É muito fácil a gente dar exemplos de coisas absurdas, tipo A igual a 10, F igual a 11, V igual a 1. Então, há outras condições que, além dessa, garantem a existência de um poliedro convexo. Uma outra condição é essa aqui. E a terceira é um dos exercícios da tarde, que a gente então vai ter ocasião de comentar. Bom, já dá para dar uma certa dica sobre como proceder nos exercícios da tarde. É fundamental, quando a gente começa a dar aula disso, mostrar os poliedros regulares. Os poliedros regulares são sólidos belíssimos. Os poliedros regulares convexos são aqueles que, primeiro, têm todas as faces regulares, todas iguais, e todos os vértices também de mesmo gênero. E só existem 5 desses poliedros, chamados regulares, que já eram conhecidos desde a antiguidade, associados aos elementos da natureza, terra, ar, água, fogo, universo. E não deu para falar neles aqui, mas eu recomendo, vamos ligar aqui bom, sem mouse, vou usar um dedo aqui meio borrado de giz, mas não tem problema não. Já apareceu lá? Esse aqui.
Você vê lá em cima, dá para ver o site? Bom, você aqui, como é que faz funcionar aqui, PC? Como é que faz? Eu quero dar um enter aqui. Oh. Sim, você tem o poliedro, você pode mexer nele. É um horror isso aqui, né? Ele se mexe, você pode interferir no movimento dele, né? Você para. É um horror esse negócio de stop. Você seleciona, né, o poliedro que você quer, ele se mexe. Você interfere na maneira dele se mover. Então, como a internet hoje em dia está cada vez mais fácil, mais acessível, então é uma forma da gente mostrar esses poliedros, né, chamados regulares. E pensar um pouquinho, por que são só 5, né? Aí o icosaedro, deixa eu mostrar o que está no quadro. O dodecaedro. Se a gente tiver um tempinho, hoje à tarde, fazer um comentário como justificar para um aluno nosso que os poliedros regulares são somente 5. Por que não pode ter mais? Antigamente foi uma pesquisa, uma luta enorme para achar mais poliedros regulares e nunca ninguém teve sucesso. Até que Euler disse que besteira, só existem 5 mesmo. Então, isso tudo nós vamos tentar comentar hoje à tarde, ok? Por hora, obrigado. E daqui a pouco, matemática financeira com Morgado. Professor, Diga. eu falar sobre Platão, o que tem a ver com o que a gente está estudando, que Platão satisfaz dessa forma, mas só poderia só comentar alguma coisa? Até posso, amanhã seria melhor, porém, poliedros melhor amanhã, porque isso é uma resposta mais longa. Prometo que